Fala galera do Giro Futebolístico! Hoje a gente vai falar de uma história que mexe com o coração de qualquer torcedor. Um nome que ultrapassou fronteiras, que redefiniu o que significa ser ídolo e que, mesmo longe do Camp Nou, continua sendo reverenciado como um verdadeiro deus do futebol. Estamos falando dele, Lionel Messi. O eterno camisa 10. O homem que transformou o Barcelona em uma máquina de sonhar. Recentemente, uma pesquisa realizada pelo portal esportivo Sport revelou aquilo que muitos já suspeitavam. Messi é o jogador mais querido de toda a história do FC Barcelona. Ele superou nomes lendários, figuras que marcaram gerações como Carles Puyol, Ronaldinho e Johan Cruyff. E isso não é pouca coisa. Estamos falando de mais de um século de história, de ídolos que mudaram o futebol e deixaram marcas profundas no clube catalão. Mas Messi é diferente. Sua trajetória no Barcelona não foi apenas sobre gols ou títulos, foi sobre emoção, sobre conexão com a torcida, sobre momentos que pareciam mágicos. Foram quase 2 décadas vestindo a camisa azul-grená, tempo suficiente para transformar cada torcedor em testemunha de algo único. Messi não jogava futebol, ele criava arte em campo. Desde que chegou ainda garoto, tímido e com o olhar curioso de quem sonhava em ser alguém, Messi mostrou que era especial. O clube acreditou nele, cuidou dele, e ele retribuiu com um futebol que beirava o impossível. Com o tempo, se tornou o símbolo de uma era de ouro, o líder silencioso que guiou o Barcelona a conquistas inesquecíveis. Mas o tempo passa, e a história também tem seus capítulos amargos. 4 temporadas atrás, o mundo do futebol viu algo que ninguém imaginava acontecer. Messi deixou o Barcelona. Foi um momento de tristeza e indignação para a torcida, especialmente porque tudo aconteceu em meio a promessas eleitorais e decisões políticas dentro do clube. Joan Laporta, atual presidente, usou o nome de Messi em sua campanha, prometendo o impossível. No fim, o craque argentino partiu, deixando para trás lágrimas e gratidão. Messi seguiu seu caminho. Foi para o Paris Saint-Germain, uma nova aventura que parecia promissora, mas que ele mesmo confessou não ter trazido felicidade. Não era o mesmo ambiente, não era a mesma paixão. Em Paris, Messi era respeitado, mas não amado como em Barcelona. Era como se faltasse algo, como se o coração dele ainda batesse em ritmo catalão. Depois de 2 anos tentando se adaptar àquela realidade, o destino deu uma nova virada. Messi cruzou o oceano e foi parar na Flórida, para vestir a camisa do Inter Miami. Muita gente duvidou, achou que seria apenas o começo da aposentadoria. Mas o que vimos foi o renascimento de um craque. Aos 37 anos, Messi está vivendo uma nova juventude. Transformou um time que era considerado um dos piores da liga em uma verdadeira potência dentro da MLS. A chegada dele mudou tudo, deu esperança aos torcedores, trouxe visibilidade para o futebol norte-americano e fez do Inter Miami um clube capaz de sonhar com o título de campeão. E o mais curioso é que ele não está sozinho nessa... Cercado de 6 jogadores do Barcelona, Messi recriou um pedacinho do passado. Aquela química, aquela forma leve e bonita de jogar, voltou a brilhar em gramados diferentes. É como se ele tivesse levado o espírito do Barça para os Estados Unidos. Agora, com um contrato prestes a ser renovado e ainda sem decidir se vai disputar o próximo Mundial, Messi vive um momento de tranquilidade. Longe das pressões políticas, ele joga por prazer, com o mesmo sorriso de quando começou. E enquanto isso, os torcedores do Barcelona continuam a viê-lo como o símbolo máximo do clube. Para eles, Messi nunca foi apenas um jogador. Ele é uma parte da alma azul-grená. A pesquisa feita pelo Sport confirma essa devoção. Entre todas as figuras lendárias que passaram pelo clube, Messi foi o mais votado, disparado. Ele representa o amor puro dos torcedores, aquele sentimento que ultrapassa gerações. Carlos Puyol, o eterno capitão, vem logo atrás, como o segundo mais querido. E não é difícil entender por quê. Puyol foi o líder dentro e fora de campo, o guerreiro que levantou troféus e uniu o elenco em momentos difíceis. Mas ainda assim, o coração dos torcedores bate mais forte por Messi. Ele está no topo, com ampla vantagem. Cruyff, o gênio holandês que revolucionou o futebol moderno, aparece logo depois, empatado com Ronaldinho, 2 nomes que, sem dúvida, mudaram o rumo da história do clube. Cruyff trouxe filosofia, inteligência e o DNA ofensivo que o Barcelona carrega até hoje. Ronaldinho trouxe alegria, improviso e uma magia que devolveu o sorriso aos torcedores antes da era Messi. Mesmo assim,
Quando o assunto é amor, quando se fala em ídolo máximo, o argentino está em outro patamar. Messi é o sinônimo de Barcelona. Cada gol, cada drible e cada comemoração dele deixaram marcas profundas. É como se o torcedor ainda sentisse o eco daquelas noites mágicas no Camp Nou, quando o estádio inteiro se levantava para aplaudir o craque, que fazia o impossível parecer simples. É curioso perceber como, mesmo depois de tanto tempo e de todas as transformações que o clube passou, o nome de Messi continua intocado. Ele saiu, o time mudou, novos jogadores chegaram, mas ninguém conseguiu ocupar o espaço que ele deixou. A lembrança é tão forte que muitos torcedores dizem que o Barcelona ainda não se reencontrou desde sua partida. Enquanto isso, Laporta, o atual presidente, insiste em colocar Johan Cruyff acima de Messi em importância histórica. É uma opinião que gera debates e que, de certa forma, mostra a diferença entre o olhar institucional e o olhar do torcedor. Para a diretoria, Cruyff foi o visionário que construiu a filosofia do clube. Mas para o povo, o que conta é a emoção. E essa emoção tem nome e sobrenome: Lionel Andrés Messi. A pesquisa também mostrou algo interessante. Quando a opinião é dividida entre homens e mulheres, o resultado muda um pouco. Messi segue sendo o mais querido. Mas entre o público feminino, quem ganha destaque é Andrés Iniesta, ocupando o segundo lugar na preferência. Um reconhecimento merecido para um dos jogadores mais elegantes e humanos que o futebol já viu. Iniesta sempre foi aquele tipo de atleta que cativava pela humildade. E ver o carinho que ele desperta só reforça como o Barcelona marcou uma geração inteira de apaixonados pelo bom futebol. Mas mesmo com tanto amor dividido entre ídolos, Messi segue sendo o símbolo maior. E isso não é apenas por causa de números ou recordes, mas pela forma como ele fez o torcedor se sentir. O futebol dele era emoção pura, era poesia em movimento. E é justamente essa conexão emocional que o mantém no topo, mesmo após anos longe do Camp Nou. Hoje, com uma carreira consagrada, Messi é mais do que o jogador mais querido do Barcelona. Ele é parte da história viva do futebol mundial. Cada lembrança, cada jogada, cada título conquistado com a camisa azul-grená são capítulos de uma lenda que dificilmente será repetida. O argentino que chegou menino e saiu ídolo é agora o maior símbolo de amor e gratidão que um clube pode ter. E talvez seja isso o mais bonito de tudo. Mesmo longe, Messi segue sendo o ponto de união entre milhões de torcedores que cresceram sonhando com ele. Crianças que tentavam imitar seus dribles, jovens que se inspiraram na sua dedicação e adultos que encontraram nele o orgulho de ser culé. A relação entre Messi e o Barcelona não é apenas profissional, é emocional, é eterna. No final das contas, essa pesquisa não faz mais do que confirmar aquilo que o coração de todo torcedor já sabia. Messi é o rei do Camp Nou, o rosto de uma era e o nome que define o que é ser Barcelona. Enquanto ele continuar jogando, mesmo que em outros gramados, a chama dessa paixão seguirá acesa. E para o torcedor azul-grená, isso basta, porque o amor verdadeiro não depende de contratos ou fronteiras. Ele permanece como uma história que nunca termina. E assim termina mais um giro futebolístico, contando um pouco dessa trajetória incrível de Lionel Messi, o jogador mais amado da história do Barcelona. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar as próximas histórias do mundo da bola. Aqui, a gente vive o futebol de um jeito diferente, com emoção, com alma e com a paixão que só quem ama o esporte entende. Até a próxima, galera!